A vida é como um rio, às vezes calmo, às vezes turbulento, mas sempre em movimento. Assim como o nosso corpo, ele foi feito para se movimentar, a vida nos mostra também a ciclicidade que é viver, que é existir. Então não tem como a gente viver uma vida reta. Ela sempre vai estar nos levando, né, nos impulsionando ao movimento. Seja movimento em relação aos nossos hábitos, seja movimento em relação às nossas escolhas, à nossa vida, né, às nossas amizades, as coisas que a gente acredita, né, tanto sedimentando cada vez mais, quanto às vezes a gente trocando algumas possibilidades por outras um pouco melhores, ou pelo menos adaptáveis à nossa realidade. E é interessante porque todo o nosso corpo, ele foi feito para se movimentar. Tanto é que existem algumas doenças que são consideradas doenças da imobilidade. Então, quando você, por exemplo, vai para um hospital, você precisa ficar um tempo internado, muitas coisas podem acontecer simplesmente porque você ficou muito tempo deitado numa cama, parado, sem se mover. Então, desde alterações a nível realmente musculoesqueléticas, né? Quanto à questão circulatória, a gente precisa, quando sair de lá, e às vezes dentro do próprio hospital a gente tem profissionais, até mesmo da área da fisioterapia, que é a minha área, que faz a fisioterapia motora, que mexe o paciente no leito, na cama, e que mexe também estimulando para que ele saia. Então é muito bonito quando a gente vê, por exemplo, pessoas, né, que levam seus pacientes do hospital para andar nos corredores, quando é possível, para levantar da cama, para se mexer de alguma forma, porque a vida, ela pede isso da gente, ela pede movimento. Mesmo nos momentos de calmaria ou nos momentos mais turbulentos, tá? E é esse o nosso convite. Vamos embora movimentar. Nós estamos no desafio 20 em 26, 20 minutos de exercício por 26 dias, para que você possa realmente trazer esse movimento aí para a sua vida, para esse fluir da sua vida. Se você está chegando por aqui agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Comenta aqui para mim, cheguei aqui agora. Lembrando que todos os vídeos da plataforma estão salvos para você assistir, fazer quantas vezes você quiser. E se você já está acompanhando, comenta aqui, já estou fazendo desafio, para eu conseguir saber, né, que você está ali acompanhando todos os vídeos junto com a gente. O nosso objetivo é que de forma simples e tranquila você consiga trazer movimento para a sua vida, melhorando força, flexibilidade, postura, consciência corporal, equilíbrio, tudo, utilizando coisas que você tem em casa, né? Um tapete, um bastão, um cabo de vassoura, uma garrafa, um quilo de alimento e o melhor, de forma segura e simples de dentro da sua casa. Então, não vai ser desculpa você dizer, porque eu não consigo sair de casa, não tem uma academia, um estúdio de pilates perto da minha casa. Você pode fazer na sua casa, tá? Bota a preguiça pro lado e vamos embora. Hoje vai ter uma aula, tá? Que muita gente sempre me pede. Principalmente nas redes. Isis, eu sou tão encurtada, eu não consigo tocar a mão no chão, como é que eu faço para ganhar mobilidade, flexibilidade e tudo mais? Então hoje a gente vai trabalhar o máximo de alongamento que a gente conseguir, beleza? E aí já comenta aqui para mim. Em relação à flexibilidade, a alongamento, você acha que você é uma pessoa alongada? Você acha que mais ou menos? Ou você acha que até um poste é mais flexível que você? A flexibilidade é bem ruim? Comenta aqui pra mim que eu quero saber, tá? A gente já vai começar em pé, a gente não vai precisar hoje de nenhum acessório especificamente, tá? A gente tem como fazer alongamentos com faixa, com bastão, mas hoje a gente vai fazer alongamento livre. Então, vamos embora. A gente vai se posicionar em pé, certo? Com as pernas na largura do quadril. E a primeira coisa que eu vou querer saber é se você consegue tocar no chão. Então, a gente vai começar, ó, braço aqui, a gente vai levar a queixa ao peito, vai mobilizar a coluna e vai tentar levar em direção ao chão. O máximo que conseguir e sobe, desenrolando a coluna. Tenta mexer o mínimo possível esse joelho, porque ele vai querer dobrar. E volta. Isso eu não consigo tocar no chão. Vai até onde dá. Vai até onde dá. 2. Desceu. E voltou. 3. A gente vai fazer mais 4. Puxa o ar. Solta, vem descendo. E volta. Só mais 2.
Só mais um. E voltou. Geralmente a gente trabalha muito mais esse movimento de ir para frente no nosso dia em relação ao movimento de ir para trás. Então a gente vai também trabalhar um pouco esse movimento para trás. A gente vai colocar as duas mãos, ó, aqui perto da região do quadril e a gente vai pensar em trazer essa coluna para trás. Quem sentir incômodo no punho pode segurar assim, certo? Desse jeito aqui. E aí a gente vai, ó, trazer aqui para trás e volta. Se o pescoço doer quando for para trás, fica olhando assim para frente. E volta. 2. Leva lá atrás. 3. 4. 5. 6. E 7. A gente vai pensar agora, tá? Em a gente trabalhar um pouco mais aqui. E aí, o que é que a gente vai fazer? A gente vai deslizar e a gente vai ficar lá embaixo. A gente vai fazer 3 movimentos, descendo e subindo, e depois a gente vai ficar, tá? Então, vamos começar aqui com a perna direita. As duas mãos aqui na frente. Deslizou. O máximo que conseguir, mesmo que só chegue no joelho. E volta. 1. Vai lá na frente. E volta. 2. Leva lá na frente. São 3 vezes. E volta. Agora a gente vai mais uma para ficar. Se você só consegue ir até aqui, você vai ficar aqui. Se você consegue mais, você vai mais. Se você conseguir ir até tocar a mão no chão, toca a mão no chão. Baixa um pouquinho essa cabeça, fica lá. E 1. E 2. Estica bem o joelho. E 3. E 4. E 5. 6, só mais um. E 7. Volta devagar. E vem subindo até ficar em pé. A gente vai trocar essa perna. Lembrando que como a gente está trabalhando com uma perna mais na frente da outra, pode ser que vocês sintam um pouco de desequilíbrio. Isso é comum de acontecer. Leva lá na frente. E volta, lembrando que são 3. Cresce. 2. A gente vai fazer só mais um. Lembra? Ficou lá embaixo. Quem conseguir apoiar, apoia. Baixa um pouquinho a cabeça. Fica 7. 6. 5. Respira. 4. 3. 2. E 1. Volta devagar. E subiu. A gente vai agora pensar em afastar um pouquinho mais as nossas pernas. E a gente vai descer também pensando nessa mesma dinâmica que a gente fez anteriormente. Então, desce aqui, ó. E volta. 1. Cresce a postura. Mulheres que têm cabelão, amarra aí para não estar atrapalhando. Subiu. 2. Desceu. Subiu. A gente vai e vai ficar lá embaixo. Apoia o máximo que conseguir. E fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e sobe devagar. Respira, sempre sobe devagar para não ter nenhum tipo de tontura e para não espasmar de vez aí, não esticar de vez essa musculatura. A gente vai voltar para a posição fechada e a gente vai dar uma colherzinha de chá para quem não alcança lá embaixo, tá? A gente vai descer
dobra um pouco o joelho. E a gente vai pisar na nossa mão, nos nossos dedinhos, tá? Delicado, tá, gente? Não é pra pisar de vez, não. Delicado. Só pra gente posicionar. E aí, a gente vai dobrar um pouco o joelho e esticar dentro da nossa possibilidade. 1 e 2. Isis, eu não consigo esticar todo. Fica lá um pouquinho. 3, 4, 5, 6 e 7. Sobe, deslizando devagar até subir completamente. Respira. Vamos tomar uma água, tá? Já quero saber de você. Comenta aí pra mim. Conseguiu tocar no chão? Quero ver aí como é que vai ficar essa enquete. Quem conseguiu ou não, tá? Vamos lá. A gente vai pensar agora, eu vou ficar um pouco mais diagonal aqui pra vocês. E aqui a gente vai pensar. A gente vai pensar em deslizar agora, abrindo um pouco mais essa perna e deslizando junto com o tronco e os braços. Então, a gente vai deslizar aqui, ó, o máximo que conseguir e volta. Eu já vou orientar vocês para ninguém fazer isso aqui, ó, porque a gente tá roubando, né, no exercício. Então, mantém, inclina e volta. Só de um lado. 1, 2, 3, 4, 5. Gente, é muito bom alongar. 6. Só mais um. E 7. A gente vai inverter agora para o outro lado. 7. Respira, solta o ar. 6. 5. 4. 3. Bem de lado. 2. Só mais um. E 1. Agora a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai descer pensando em cruzar a linha aqui do corpo e levar os dois braços em direção a uma perna só. Para quem tem muita dificuldade em alongar, a gente vai pensar, ó, junta aqui, mesmo que a mão só vá até o joelho. Mas quem conseguir, vem aqui comigo. Desceu, gira aqui o corpo, ó, e traz a cabeça em direção ao joelho. E volta. 1. E 2. E 3. 4. 5. 6. Só mais uma agora. E 7. Segura lá um pouquinho. 1, 2, 3, 4, 5. E voltou. A gente vai trocar agora. Gira aqui pela frente, vai lá no pé. E 7. Foi meu ombro. E leva lá. 6. E 5. 4. 3. 2.
Só mais um e fica lá. Sustenta. 1, 2, 3, 4, 5 e volta devagar. Muito bom. A gente vai pensar agora em descer, certo? Aqui pelo meio. Mantendo aqui essa posição. Mesmo que você só chegue aqui, tá? Mantenha a posição para baixo e tenta afastar um pouquinho mais esses pés aqui, bem distante. E tenta ceder o corpo. Cede, cede, cede o corpo. E a gente vai fazer o seguinte, ó. A mão esquerda vai tocar lá no pé direito e o braço direito vai girar aqui para cima. Para quem não conseguir fazer esse movimento, pode fazer aqui, certo? Mas quem conseguir, vem aqui comigo. Gira o tronco e volta. Trocou? E volta. Leva lá longe. E volta. Trocou. Só mais uma vez para cada lado. E volta aqui pro meio, sobe bem devagarzinho, desenrolando essa coluna. Desenrola, 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 desenrola. Desenrola. Simbora. Ai, se o juiz voltar um pouquinho, né? No próximo movimento, a gente vai tentar impulsionar um pouquinho mais esse corpo para baixo, tá? E aí, a gente vai já avisar para quem tiver um pouco mais de limitação, a gente vai fazer na altura que der, tá? A gente vai ter um momento que a gente vai tirar a mão do apoio e vai trazer para essa posição aqui. E aí, se você não conseguir, você vai fazer aqui, tá? Na altura que você conseguir. Mas se você conseguir fazer embaixo, você faz. Então, desceu essas duas mãos aqui, ó. Desceu, ficou. Tenta abrir ainda um pouquinho mais essa perna, ó. Meu pé aqui já saiu do meu tapete, tá? E tenta ceder um pouquinho mais esse corpo. Cede, cede, cede. E se eu não consigo abrir a perna tanto assim, não tem problema. Vai até onde vai, até onde dá. Pode ser que vocês sintam também um pouquinho de peso na região da cabeça, porque o sangue, né, tá descendo. E aí, quem conseguir, vai segurar aqui, ó, nas duas pernas. Gente, com cuidado para ninguém cair. Se você não conseguir segurar as duas, não tiver equilíbrio, você segura uma só e a outra fica aqui, tá? Para ninguém cair. Mas quem conseguir, segurou aqui para mim. Fica. 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 E fica. Desce ainda mais. E posiciona aqui, ó. Sustenta. Sustenta. Quem conseguir, apoia. Fica, fica, fica. E apoia o braço, vem fechando os dois pés. E vem deslizando lentamente. Chega a dar né? Respira. Vamos lá. Foi bom, né? Foi bom, foi bom. Relaxa aqui um pouquinho, certo? A gente vai tentar agora fazer um movimento trabalhando o alongamento também de outros músculos. A gente pensou muito nessa região. A gente fez músculos posteriores, um pouquinho dos músculos anteriores, dos laterais, né? Abertura aqui no meio dos músculos internos. Agora a gente vai pensar no movimento de acocorar, certo? E aí eu já vou dizer, tem muita gente que tem dificuldade. Se você não consegue acocorar de jeito nenhum, você vai fazer isso perto de um apoio.
tá? Ou de lado, ou segurando de frente desse apoio para você acocorar, tá bom? Então, ó, imagina aqui que eu tô com um móvel, uma cadeira na frente, e aí eu vou posicionar, a gente vai começar um pouquinho mais afastado, e aí a gente vai posicionar pra gente acocorar, tudo bem? Vou ficar aqui como se eu tivesse bastante dificuldade, tá? Pra descer. E aí a gente vai pensar em passar da posição de agachar para baixo. Quem precisar, segura aqui. Sustenta. 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 Quem conseguir, põe a mão. Fica. 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 E fica. Vamos voltar. Pode segurar, tá? E aí a gente vai voltar. A gente vai para o último movimento agora em relação ao acocorar. E aí a gente vai manter essa posição aqui com os pés um pouco mais virados para fora, tá? Cuidado aí com a roupa. E a gente vai pensar em acocorar e fazer esse movimento de abertura aqui. E tenta sustentar um pouco sem cair. Se você não consegue, segura ou segura. E sustenta. 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 E sustenta e levanta. Se estiver segurando o apoio, levanta com um apoio, tá? E aí, como é que foi a aula de hoje? Conta aqui pra mim enquanto eu hidrato um pouquinho mais, tá? Comenta de 0 não, né? A gente combinou sem 0. De 1 a 10, como foi teu desempenho na aula de hoje. E eu quero saber, me dá o veredicto agora. Como está o seu alongamento? De uma nota, tá? De 1 a 10 também. Meu alongamento está X. Quero saber. Aproveita e me diz qual foi o exercício mais difícil para você hoje. Se foi alongamento lateral de tronco, anterior, posterior, alongamento de perna, se foi esse movimento de acocorar do quadril. Conta aqui para mim que eu quero saber. Lembrando que o nosso desafio ainda não acabou, nosso desafio 2026, né, 20 minutos de exercícios por 26 dias, para você melhorar a sua qualidade de vida, força, flexibilidade, postura e ter, com certeza, uma vida totalmente diferente. Espero você amanhã, no próximo vídeo do desafio. Até lá. E vamos fazer um combinado? Alguns vídeos eu sempre faço um combinadinho com vocês. Combinado do vídeo de hoje. A gente vai, quando acabar, compartilhar com uma pessoa que a gente gosta muito e que sabe que precisa modificar a vida e não tem muito tempo, tá? Só tem 20 minutos por dia. Então manda esse vídeo para essa pessoa, tá? E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, tem aqui embaixo na descrição do vídeo os links relacionados tanto à comunidade do Pilates para você, quanto às nossas redes sociais para você acompanhar e estar junto com a gente, tá? Um beijão, até amanhã, espero você.